Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou responder 5 perguntas sobre DIU não hormonal, DIU de cobre ou DIU de cobre com prata, que sempre me perguntam no consultório. Antes de eu falar essas perguntas, já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque daí você sempre recebe notificação dos vídeos novos que eu tô postando. E por favor, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito o canal crescer e eu conseguir divulgar mais esses vídeos para outras pessoas. E a grande maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então, por favor, se inscreva, não custa nada, é só clicar no inscrever-se aqui embaixo. Tem vários outros vídeos sobre DIU não hormonal aqui no canal, inclusive eu acabei de criar uma nova playlist só com os vídeos de DIU, então quem caiu aqui nesse vídeo, né, porque tem DIU ou porque tá pensando em pôr DIU, assistam essa playlist que eu vou deixar aqui na tela final e no card para vocês verem tudo que eu já falei, porque é um dos métodos que eu acho que é o melhor, na verdade, na minha opinião pessoal. Então, tem um monte de vídeo aqui, quem quiser dar uma olhada lá, assistam que tem muita informação interessante sobre esse método. A primeira pergunta que eu vou responder é: quando que ele começa a funcionar? Então, eu coloquei um DIU de cobre hoje. Daqui a quanto tempo eu posso ter relação desprotegida que ele já está fazendo efeito? A resposta é imediatamente. Você coloca o DIU no mesmo dia, à noite, se você quiser ter relação, você já pode ter. Acontece que no dia que você coloca o DIU, geralmente você vai ficar com um pouquinho de cólica, então muito provavelmente você não vai querer ter relação, mas se você estiver se sentindo bem, você já pode ter relação desde o primeiro dia que você colocou o DIU, porque como o efeito dele é o fato do cobre estar dentro do útero, ele já faz efeito logo que ele é inserido no útero. A segunda pergunta que eu tenho recebido muito no Instagram é: eu tô com um aumento da minha secreção vaginal depois de ter posto DIU, isso é normal? Sim, isso pode acontecer, por 2 motivos. Primeiro, que logo que você coloca o DIU, mesmo se você não estava usando nenhum método antes, ele é um corpo estranho, tanto dentro do útero, né, assim, uma coisa que está lá que não estava antes, quanto esse fio na vagina e passando por dentro do colo. E isso pode sim ser um estímulo para o colo do útero e para a vagina produzirem mais muco, mais secreção vaginal, conteúdo vaginal normal. Não é corrimento, não tem cheiro forte, mas pode ser que você note que aumente um pouco a quantidade. Isso pode acontecer, acontece com algumas pessoas, mas outras mulheres não notam essa diferença. Mas pode sim acontecer. Vale lembrar aqui que se você estiver apresentando cheiro forte, coceira, ferida ou dor, daí você deve procurar um médico para ver se esse conteúdo vaginal, essa secreção, é um corrimento mesmo, é uma alteração, ou se é só esse aumento fisiológico que pode acontecer quando você coloca o DIU. O segundo motivo que pode gerar esse aumento de secreção é se você estava usando um método hormonal e colocou o DIU. Então, o fato de você parar de usar pílula ou parar de usar injeção pode fazer aumentar a sua secreção também. Então, principalmente mulheres que estavam usando pílula e pararam a pílula, colocaram o DIU de cobre, podem notar, né, um aumento da secreção pela junção dessas duas coisas, tanto por ter posto o DIU de cobre, quanto por ter parado a pílula, que por si só pode aumentar a secreção. A terceira pergunta é: o DIU não hormonal, DIU de cobre ou DIU de cobre com prata, ele pode causar sangramento irregular? Então, isso também é mais notado por pessoas que estavam usando pílula com pausa, por exemplo. Então, você estava usando pílula, você tomava a pílula, quando parava a pílula, menstruava. Na verdade, tinha um sangramento de privação, né? A menstruação de quem tá com pílula não é uma menstruação, é um sangramento porque caiu o nível do hormônio que você parou de tomar a pílula naqueles dias da pausa. Essa pessoa, quando ela coloca um DIU não hormonal, ela vai sangrar e ciclar e ovular de acordo com a produção hormonal do corpo dela. Se essa produção tá regularzinha, ela vai ter um ciclo regular. Se essa produção tá desregulada por algum motivo, isso estava mascarado antes, porque com a pílula você bloqueia e você não consegue nem perceber se tá tudo bem com o seu corpo ou não. E quando você coloca o DIU não hormonal,
você tira esse bloqueio e deixa o seu corpo funcionar do ponto de vista hormonal normalmente. E pode ser que nesse momento você note que, na verdade, você tem sim uma irregularidade menstrual. Mas respondendo à pergunta, o DIU, ele causa irregularidade menstrual? Não, porque ele não afeta nada a produção dos seus hormônios. Mas pode ser que você experimente uma irregularidade menstrual que está sendo causada por algum desequilíbrio do seu corpo, mas não pelo DIU em si. Dito isso, vale dizer que nos primeiros meses após a colocação do DIU, principalmente os primeiros 3 meses, mas pode ser até uns 6 meses, pode ser que você tenha alguns dias de sangramento irregular, porque você ainda está nesse período de adaptação em que o seu útero está, aprendendo a viver ali com o DIU. Então, contando um pouco da minha experiência, eu fiquei uns 3 meses tendo um escape durante 7 dias antes da minha menstruação. Então, eu ficava mais ou menos 15 dias sem sangrar, 7 dias com escape e daí vinha a minha menstruação por 7 dias. Eu até fiquei preocupada na época, pensando, nossa, será que isso vai ser assim para sempre, né? Mas não, depois de 3 meses isso parou e hoje em dia eu tenho só a minha menstruação normal. Então tem que sempre se excluir o período de adaptação, porque no período de adaptação pode sim acontecer o sangramento irregular pelo DIU, mas depois desse período, não. A quarta pergunta que eu recebo muito num vídeo que eu tenho aqui, que chama Como Palpar o Fio do DIU na Vagina, tem 1 milhão de comentários perguntando: eu não senti o fio do DIU, isso quer dizer que ele está fora do lugar? Então, não, atenção, você não sentir o fio do DIU no toque vaginal não quer dizer que o fio do DIU não está saindo pelo seu colo do útero. Essa é a primeira coisa a ser levada em consideração. Porque se você é leiga e se você não tem experiência em tocar o seu próprio colo do útero, pode ser que você não esteja tocando o colo do útero, que o seu dedo não tenha chegado até o colo do útero. Então, essa é a primeira coisa. Se você é uma pessoa que não tem experiência, toca a própria vagina e não sente o fio, não se desespere. A orientação disso é você ir no seu médico, se você quiser, né? Se você tá com essa dúvida e tá encucada, você vai no seu médico e ele vai te tocar, ele vai fazer o especular e observar se o fio está saindo ou não. Pode ser que você não sinta, porque você não sabe como sentir direito, mas que o médico vai falar que tá tudo bem, que dá pra ver o fio e tá tudo certo. Agora, se você é uma pessoa com experiência em fazer isso, que você sempre sentiu o seu fio e de repente o fio some, daí você pode ter uma certa confiança de que realmente ele sumiu, mas isso não quer dizer que o DIU saiu do lugar. Porque pode ser que o DIU esteja normal no útero e só o fio entrou para dentro do útero também. Isso é o mais comum, inclusive. Quando a gente fala de deslocamento de DIU com medo de que ele tenha saído para fora, que é o que pode aumentar a taxa de falha, a gente pensaria em um fio que você de repente começa a sentir mais longo, não mais curto ou que sumiu. E pra gente ver se o DIU tá no útero mesmo, o único jeito que tem é fazendo um ultrassom. Mesmo essa questão de palpar o fio, ela é mais para você que consegue palpar o próprio fio, ver que ele tá mais ou menos do mesmo tamanho e que tá tudo bem, caso você tenha alguma dúvida de que o DIU saiu do lugar. Mas não quer dizer que se você não palpa o fio, ou se o fio diminuiu, ou até mesmo se o fio aumentou, que com certeza o DIU tá fora. A única coisa é que é um sinal para você prestar atenção e ou ir procurar o seu médico, ou pedir para o seu médico pedir um ultrassom, porque só o ultrassom que vai realmente dizer se o DIU tá no lugar, independente de palpar ou não o fio. Então essa é a questão do fio do DIU. E a quinta dúvida é: o DIU não hormonal, que é o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata, ele pode causar efeitos colaterais que são sistêmicos, que são do corpo todo? Então, ganho de peso, perda de peso, espinha, dor de cabeça, dor nas mamas? Não, ele não causa esses efeitos à distância, porque ele não age no corpo todo. Ele não tem hormônios, ele não tem nenhum remédio que vai circular no seu sangue para chegar na cabeça para causar algum efeito colateral. Então, os únicos 2 possíveis efeitos colaterais que podem acontecer são locais no útero, que é um pouco do aumento de sangramento e para algumas mulheres um pouquinho de aumento de cólica
durante o período menstrual. Se você está sentindo outros sintomas, como dor de cabeça, dor nas mamas, você tem que tentar investigar o que é isso, mas isso não é causado pelo DIU. E daí aqui cabe mais uma vez a observação da parada da pílula. Mulheres que estavam usando pílula, param a pílula e imediatamente colocam um DIU, vão ter uma série de possíveis efeitos colaterais, digamos assim, da parada da pílula. Mas eles não estão sendo causados pelo DIU, são efeitos que estariam acontecendo mesmo se ela não tivesse colocado DIU e simplesmente tivesse parado a pílula. Como? O que pode acontecer, né? Um pouco de dor nas mamas, mas em alguns períodos do ciclo, você vai voltar a ovular, então você vai ter as suas emoções, né, fluindo normalmente, pode aumentar um pouco a libido e pode, nesse primeiro período, ter um pouco de irregularidade menstrual ou até ficar sem menstruar durante um tempo, que a gente chama de amenorreia pós-pílula, mas isso é por causa da pílula, não por causa do DIU. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dúvidas. Sem dúvida são as dúvidas mais frequentes que eu recebo quanto a DIU de cobre e DIU de cobre com prata. Não esqueçam de checar os outros vídeos que tem aqui no canal sobre esse tema. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.